noite eu queria refletir com os irmãos acerca do texto lá de Filemon, da carta que Paulo escreve a Filemon, e o desafio que nós temos de obedecer às orientações que nós temos ali naquela carta. Então você pode já abrir a sua Bíblia ali no texto de Filemon, fica já no finalzinho da sua Bíblia. Tito, Filemon, logo depois Hebreus, então aí nesse meio está essa carta. E eu queria justamente refletir sobre a ideia daquilo e daqueles que são muitas vezes considerados úteis ou inúteis no reino. E para ilustrar essa reflexão, eu na verdade não tinha visto que Odílio, inclusive, passar o vídeo da Silvia, da dona Silvia, mas foi a imagem que me veio à mente, foi justamente dela. E eu tive a oportunidade de conhecê-la quando eu cheguei ao Brasil, ano passado. Nós ficamos um período no Rio de Janeiro, e quando eu estive lá no CIEM, conheci dona Silvia, que inclusive estuda com a irmã nossa, que é a Liz Ruama, ali no CIEM, elas são amigas de turma, e Silvia é exatamente isso que vocês viram no vídeo, essa simpatia, mas nós conseguimos ver as marcas desses anos inteiros perdidos em meio às trevas, mas a transformação que Deus operou na vida dela. E pensando sobre isso, eu fiquei justamente refletindo acerca desses rótulos que nós costumamos colocar nas pessoas. Não apenas rótulos acerca de úteis e inúteis. Eu sei que parece forte essa expressão, né? Imaginar alguém como útil ou inútil. Mas toda vez que nós fazemos de alguém invisível, ou quando nós caracterizamos aquela pessoa por aquilo que ela faz, pelo pecado que ela comete ou cometeu, nós estamos rotulando e, de certa forma, estamos tratando-os como úteis ou inúteis. Nós colocamos uns como úteis para o reino, para a obra, para Deus, e desse nós nos aproximamos. Outros nós colocamos como inúteis para a sociedade, para o reino, para Deus, e muitas vezes nós fingimos que essas pessoas não existem. Isso não apenas em relação a pessoas envolvidas no mundo das drogas ou em outras situações lá fora, mas muitas vezes nós vivenciamos isso aqui dentro, como eu falei, justamente por histórico que as pessoas já vivenciaram. E embora Deus opere a transformação, nós muitas vezes temos dificuldade de esquecer aquilo que a pessoa fez, aquilo que a pessoa vivenciou, e por conta disso nós fazemos essa discriminação entre úteis e inúteis. E por que a gente vai refletir sobre isso hoje? Porque o texto de Filemon, ele traz justamente essa realidade de uma pessoa que era vista como inútil, mas que Paulo vai dizer que ela foi transformada e agora ela era útil não apenas para ele, mas para a igreja para a qual ele estava sendo enviado. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, eu vou ler com você todo o livro de Filemon, porque é apenas um capítulo, são 25 versos, e nós vamos ler juntos. E diz assim a palavra do Senhor: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o meu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo,
e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto quanto pessoa quanto cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o, como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Jesus Cristo, envia-lhe saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém. Vamos falar com o Senhor? Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é viva e eficaz, penetrante em nosso coração, como ela mesma afirma, Deus. E nesse momento, nossa oração é que o nosso coração esteja sendo preparado pelo teu Santo Espírito para receber a tua palavra, Deus. Nós acabamos de lê-la e nós cremos, Senhor, no teu poder de ainda hoje falar conosco. E é isso que nós te pedimos, que possamos ouvir a tua voz, que possamos ser tocados pela tua palavra, mas acima de tudo transformados por ela, para a glória do teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A carta de Filemon é, na verdade, a menor das cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Os irmãos sabem que muitas das cartas que nós temos no Novo Testamento foi escrita por Paulo. Algumas foram escritas para algumas igrejas, outras foram escritas para pessoas, como Timóteo. E nós temos aqui a carta de Filemon, que Paulo escreveu estando ainda na prisão. Alguns comentaristas defendem que foi na prisão de Éfeso, outros defendem que foi em Roma, e é justamente por isso que ele fala aqui do desejo e da esperança que ele tinha de ser ainda libertado e poder se encontrar com os irmãos ali em Colossos. Filemon, essa carta foi escrita para esse rapaz que estava lá na igreja de Colossos. É também a mesma igreja que recebe a carta aos Colossenses que nós conhecemos. E alguns dizem que essa carta de tão pequena poderia ser chamada de bilhete. E muitas vezes, na verdade, na leitura da carta, tirando os primeiros versos, parece ser realmente um bilhete pessoal, algo dirigido apenas para Filemon. Mas é interessante que no versículo 9, Paulo, ele fala: eu, Paulo, já velho é a expressão que tem aqui na Nova Versão Internacional. Talvez na sua Bíblia tenha uma outra expressão, e a palavra aqui original tem a ver com presbítero, que é a mesma palavra que a gente traduz para ancião. E era uma palavra usada por Paulo para defender a autoridade apostólica que ele tinha. Então, embora pareça ser apenas um bilhete, essa carta tem tanta autoridade quanto todas as outras escritas por Paulo. Além disso, esse ponto interessante entre parecer uma carta pessoal e, ao mesmo tempo, uma carta comunitária, nos faz refletir um pouco acerca da realidade da igreja primitiva, onde o individual não fazia parte da reunião como assembleia, como igreja. A vivência coletiva, comunitária, era uma marca da vida daqueles cristãos. Então aqui eles sabiam que, embora aquela carta estivesse dando orientações tão específicas a Filemon, ali era uma carta destinada a toda a comunidade dos colossenses. E aqui é um desafio, já desde o começo, antes mesmo de conversarmos sobre a carta em si, um desafio que nós temos de resgatarmos o viver em comunidade, a coletividade, em meio à individualidade que marca a nossa sociedade hoje. É interessante porque essa compreensão não é uma compreensão apenas do texto bíblico ou de nós como igreja. Na verdade, lá fora, a sociedade já tem refletido sobre isso, como nós temos nos tornado individualistas e o quanto isso tem afetado a nossa estrutura familiar, o quanto dentro da nossa própria casa, no relacionamento esposo, esposa,
pais e filhos, esses relacionamentos têm sido marcados pelo individualismo, pela individualidade. Muitas vezes essa individualidade é representada na tela de um celular, onde nós nos encontramos e cada um está com o seu, e muitas vezes nós temos a dificuldade de estarmos interagindo em momentos de comunidade, em momentos de comunhão. Além disso, nós temos esquecido como é que é possível e eficaz a vivência em comunidade. E eu digo isso, e eu falei para vocês também, que lá fora isso também tem sido refletido, porque há um filósofo chamado Bauman, faleceu no começo desse ano, e ele está muito conhecido porque ele tem sido muito compartilhado, inclusive nas redes sociais, porque é ele que fala sobre aquela questão do amor líquido, da modernidade líquida, a ideia de que nós vivemos uma época, uma sociedade onde não há mais constância, mas os relacionamentos parece que se tornaram justamente líquidos. A gente não consegue mais ter estabilidade, a gente não consegue mais manter vínculos como nós mantínhamos antigamente. Inclusive, ele fala que o homem desta era pode ser chamado de homem sem vínculos. E que, inclusive, nós temos substituído os relacionamentos pelas redes. Não apenas as redes sociais que nós costumamos usar, mas a própria expressão relacionamento tem sido trocado pela expressão rede. E qual seria a diferença entre esses dois? Seria justamente a questão de vínculo. Relacionamento pressupõe um vínculo estável, um vínculo forte, um vínculo permanente, que traz significado para a nossa vida. É aquele vínculo que nos dá referência, que serve de abrigo, de suporte, de forte. Enquanto a rede tem a ver com vínculos que têm um propósito, que tem uma razão de ser estabelecido, mas que não é estável, pelo contrário, ele é instável e ele pode se acabar a qualquer momento, dependendo das circunstâncias e aquilo que são os nossos objetivos pessoais. E, infelizmente, nós temos sido marcados muito mais por redes sociais do que por relacionamentos. Isso tem nos enfraquecido como pessoa, como família, como sociedade e como igreja. E nós precisamos resgatar os relacionamentos e a possibilidade de sermos comunidade, ainda que estejamos sozinhos. E aqui nós vemos na carta a Filemon uma orientação para uma pessoa, mas que não se encerra nela, que serve de reflexão para todos aqueles que faziam parte da comunidade de Colossos. E isso é verdade para nós também. Nós vivemos aqui em comunidade e estamos implicados na vida um do outro. Aquilo que me fere, aquilo que me machuca, aquilo que me faz chorar, precisa também fazer o meu irmão chorar. Paulo fala isso aos Romanos, a necessidade de nós nos alegrarmos com os que se alegram, chorar com os que choram. Isso tem a ver com restaurar relacionamentos, restaurar vínculos que trazem significado, que trazem sentido e que trazem também fortaleza, que nos ajudam a sermos mais fortes, porque juntos nós realmente somos mais fortes. Mas voltando aqui para a carta de Filemon, eu fiz a leitura, mas só para tentar contextualizá-lo acerca do que está acontecendo aqui. Paulo estava preso e lá na prisão ele conheceu um escravo que havia fugido do seu patrão. E naquele encontro ele compartilhou acerca de Cristo com aquele escravo e aquele escravo converteu-se, tornou-se também cristão. E aí vem um desafio para Paulo: como reinseri-lo na sociedade em que ele faz parte, uma vez que ele havia fugido, e alguns comentaristas acreditam até que era possível que Onésimo estivesse preso, porque havia roubado ou infringido alguma lei contra o seu senhor, contra Filemon, e é por isso que ele estava na prisão. E aí o grande desafio de Paulo de restaurar esse relacionamento, uma vez que não se tratava mais de um senhor e de um escravo, mas de irmãos em Cristo. E aí quando ele escreve essa carta a Filemon, fazendo um pedido difícil e um pedido muito estranho para aquela época. E aí, lendo o texto de Filemon, uma primeira lição que eu consigo enxergar para aplicarmos na nossa vida são justamente as marcas desta igreja de Colossos. E aqui é interessante porque Paulo está falando a Filemon
E aqui nos versos 4 a 7 nós vamos ver essas marcas. Mas se você for lá no livro de Colossenses, na carta escrita para a igreja, no capítulo 1, no versículo 4, você vai ver que as mesmas marcas que Paulo usa para se referir aos colossenses, ele usa para se referir a Filemon. É mais ou menos a ideia de falar que você é forte e ativo, uma vez que a nossa igreja é conhecida como forte e ativa. Paulo enxergava que Filemon era parte daquela igreja, e a igreja carregava as marcas que Filemon carregava, e que o contrário também era verdadeiro. Filemon, aonde estava, carregava as marcas da sua igreja. E que marcas são essas? Se você abrir aí, versículo 4, do 4 ao 7, nós vamos ver duas marcas principais: a fé e o amor. Ele fala que ouviu falar da fé que Filemon tinha em Jesus Cristo e do amor que ele tinha para todos os santos. Fé e amor como marcas da vida de Filemon, mas como eu falei para você, se você voltar um pouco lá na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 4, você vai ver essas mesmas marcas na igreja. Paulo fala aos Colossenses: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm para todos os santos. Fé e amor como marca na vida de Filemon, como marca na vida da igreja de Colossenses. Fé é uma palavra que nós costumamos ouvir, falar, cantar e pronunciar muito. Mas aqui é interessante porque a fé vai estar diretamente ligada à comunhão. Paulo vai falar para Filemon que há uma característica ali presente na fé que ele exerce, porque havia uma comunhão como resultado daquela fé. Ele vai dizer que a fé era expressa através da comunhão com os outros santos. Versículo 6 diz para isso: oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de Cristo. Essa semana, os pequenos grupos de relacionamento, trabalhando o texto do discipulado radical, conversou sobre Atos 2, versos 42 a 47, e lá havia também essa mesma marca, a marca da comunhão. E a gente conversava que a comunhão tem a ver com a mutualidade. É quando não existe mais apenas o meu, mas passa a existir o nosso. É quando eu substituo o eu pelo nós, o meu pelo nosso. E aí a gente passa a viver a mutualidade que a Bíblia mesmo nos ensina. Quando nós vamos no Novo Testamento, nós vamos ver que o orar é orar uns pelos outros. Que o fardo é carregar o fardo um dos outros. Que o perdão é o perdão de um para com os outros, que o amor também é o amor de um para com os outros. Então a vida em comunidade, como cristãos, ela é marcada pela comunhão, pela mutualidade, e a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros revela ao mundo a fé que nós possuímos. E era isso que Paulo estava falando para Filemon. A fé que vocês dizem ter, ela é expressa através da ação de vocês. E isso é verdade também em relação ao amor, que amor não tem a ver apenas com sentimento, mas amor como ação. E ele vai caracterizar o amor aqui na vida de Filemon e na igreja de Colossos por duas coisas muito presentes no dia a dia deles, que era a ação de consolar e a ação de reanimar os corações. E quando nós paramos para pensar na nossa vida hoje, no nosso dia a dia hoje, nós enxergamos o quanto isso ainda é atual e necessário. Quantas pessoas à nossa volta precisando de consolação e precisando ser reanimadas. É interessante que a palavra reanimar tem a ver com você trazer ânimo, e ânimo no grego tem a ver com alma, tem a ver com vida. É você trazer vida para a vida daquelas pessoas que parecem ter perdido talvez a esperança, a razão de viver ou o próprio ânimo. E nós como igreja, através do nosso amor, somos agentes também de reanimação, de trazer ânimo, de trazer consolo, de reanimar as pessoas à nossa volta. E com certeza há pessoas aí no seu banco, pessoas aí na sua volta, precisando receber esse ânimo de volta. Ânimo que muitas vezes nós podemos trazer através de palavras, mas muitas vezes através de um abraço,
através de um gesto de cuidado, um gesto de carinho. Eu sei que nem todo mundo é bom com palavras. E às vezes é até melhor, se você não é bom com palavras, você não usá-las. Porque muitas vezes, quando nós tentamos ajudar com palavras, é possível até que a gente acabe ferindo ao invés de ajudar. Mas às vezes um abraço, amigo, diante de alguém que está chorando, diante de alguém que está passando por uma dificuldade, é já uma atitude de amor, uma maneira de reanimar, uma maneira de trazer consolo, uma maneira de tornar prático o amor que nós temos em nós. E aqui é interessante porque Paulo, aos Gálatas, ele já tinha falado que a fé, ela atua através do amor. Então nós temos fé e amor conectados, dependentes, e um tornando o outro mais prático. Até porque se a nossa fé e o nosso amor são apenas teóricos, são apenas guardados para esse momento de culto, não há efetividade nisso, não há veracidade nisso. A fé e o amor precisa ser prático e precisa ser vivido no nosso dia. E o quanto é difícil isso, principalmente quando nós vemos para essa realidade que Paulo estava vivenciando com Filemon. E ele apresenta tudo isso numa tentativa de preparar caminho. Ele sabia que Filemon havia pecado contra o seu senhor, que Onésimo tinha pecado contra Filemon, que ele havia fugido, e aí uma outra falha que havia acontecido. E ele sabia também que pelas leis da época, uma vez que um escravo cometeu um erro, fugiu e estava retornando, o seu senhor tinha total liberdade para punir e quem sabe até tirar a própria vida. Paulo sabia que era muito sério o que ele estava propondo aqui. Ele estava mandando Onésimo com uma carta, mas com a possibilidade da carta não ser nem aberta, caso viesse já acontecer alguma coisa contra Onésimo. E aí nós vemos aqui que ele estava realmente crendo que através da fé e do amor verdadeiro na vida de Onésimo e na vida de Filemon, na verdade, seria possível essa restauração, não apenas de vida, mas de relacionamento. E quando eu estava pensando sobre isso, eu fiquei lembrando e, na verdade, refletindo o quanto muitas vezes Onésimos passam por nossas vidas. Onésimos passam por nossas vidas aqui dentro mesmo. Pessoas que falham contra nós, pessoas que pecam e que fazem alguma coisa até mesmo intencional contra as nossas vidas. E o nosso desejo é muitas vezes isso que aconteceu. Afastar completamente aquela pessoa das nossas vidas e a dificuldade que nós temos de exercer o amor e de exercer o perdão. E muitos falam sobre isso, o quanto nós como igreja somos um povo que deixamos os nossos soldados marcados, machucados e feridos para trás, pela dificuldade de sermos esses agentes de consolação e transformação. E enquanto eu pensava nisso, eu lembrei de quantos filmes de guerra muitas vezes mostram soldados voltando, grupos voltando para resgatar 1, 2. E tem um filme muito famoso sobre isso, o Resgate do Soldado Ryan. Mas, na verdade, veio um outro filme na minha mente, pode colocar aí a capa dele, que eu assisti lá na China, num momento bem difícil para mim e para a minha equipe. Esse filme, A Conquista da Honra, ele apresenta a história, durante a Segunda Guerra, de um grupo de soldados americanos que haviam conquistado, estavam numa guerra, na luta, na batalha, mas eles haviam conquistado um espaço do terreno inimigo e eles fincam essa bandeira. Nesse momento em que essa bandeira é fincada, essa foto ela é tirada e ela chega nos Estados Unidos no momento em que eles precisavam convocar mais pessoas para a guerra. E essa foto ela é usada como propaganda de alistamento. Mas faz tanto sucesso isso, que eles pedem para que aqueles soldados que estavam nessa foto pudessem chegar, voltar aos Estados Unidos e eles mesmos serem promotores de alistamento. Eles usarem a experiência deles para que outros fossem alistados para a guerra. Mas no meio desses soldados, alguns ficaram muito felizes de poder sair do campo de batalha e voltar para o seu país, mas especificamente um começa a ficar em crise, porque na cabeça dele não fazia sentido voltar para o seu país, para o conforto dos Estados Unidos, enquanto muitos dos seus amigos, companheiros de batalha, continuavam morrendo na guerra. Para ele não fazia sentido abandonar e estar ali
no seu país de volta, comemorando uma batalha que ainda não havia sido nem vencida. E eu falei que esse filme eu assisti num momento de bastante dificuldade para a gente, porque em janeiro, comecinho de 2015, 3 rapazes da minha equipe acabaram voltando ao Brasil. E nós éramos 4 rapazes, e pelo cálculo já dá para saber que só ficou eu. E ali para mim foi muito difícil ver aquelas pessoas retornarem, e um grupo que anteriormente éramos 10, acabamos nos tornando em 6. E naquele momento que eu assisti aquele filme, eu me identifiquei muito com aquele rapaz. E eu fiquei pensando, como é que a gente vai celebrar a conclusão de um projeto em que alguns acabaram também ficando para trás? E para mim aquele momento foi um momento de reflexão. E Deus falou muito a minha vida, trabalhou muita coisa no meu coração, mas trazendo para aquilo que nós estamos conversando aqui, uma reflexão importante é olhar para aqueles que estão à nossa volta e tantos que já caminharam conosco como igreja até aqui, pessoas que talvez cresceram conosco, pessoas que já dividiram o banco próximo de nós e que por alguns motivos acabaram ficando no caminho, que acabaram sendo feridos ou ferindo, e que muitas vezes nós deixamos para trás. Nós muitas vezes, pela dificuldade de perdoar ou de exercer o amor de maneira prática, nós acabamos abandonando esses soldados no meio do caminho. E nós somos chamados aqui para viver a fé e o amor justamente de maneira prática, para que outros sejam resgatados, consolados e reanimados através da nossa vida. Mas continuando o texto, no versículo 11, nós vamos ver justamente a maneira como Paulo brinca com as palavras útil e inútil. E ele vai falar que aquele que era inútil tornou-se útil. E eu falo que é uma brincadeira com palavras porque a palavra onésimo significa justamente útil. É a tradução para o nome Onésimo. E aqui Paulo fala Onésimo, que significa útil. Ele antes era inútil para você, mas agora ele torna-se útil, pois ele se tornou o seu irmão. Ele foi transformado. Jesus, transformação em vida, que nós temos falado. Ele foi transformado e agora ele é útil para você. E aqui eu percebo a necessidade de trabalhar acerca do nosso olhar para o outro. Não apenas olhar o que o outro é, ou o que o outro... Aliás, não apenas olhar o que o outro fez, ou o outro faz, mas aquilo que ele é e aquilo que ele está se tornando em Cristo. E esse é o grande diferencial do olhar de Cristo na cruz para nós. Cristo, ele não considerou o nosso passado, mas ele considera aquilo que nós estamos nos tornando nele. Justamente o arrependimento e a transformação que é possível apenas em Cristo. E para colocar isso de maneira clara para Filemon, Paulo primeiro se coloca no lugar de Onésimo. No versículo 12, ele diz: mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. E aqui é linda a maneira poética como Paulo fala. Eu estou enviando para você o meu próprio coração. Onésimo é importante para mim. Ele já foi um escravo fujão, talvez ladrão, mas ele é importante. Ele é um cristão como eu e você. E ele leva Filemon a se colocar também no lugar de Onésimo. No versículo 13 ele fala: gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar. E ele fala: você já me foi útil aqui ao meu lado, mas agora eu acredito que Onésimo pode ocupar o seu lugar. E colocando Filemon no lugar de Onésimo, ele acaba mostrando para Filemon que Onésimo era tão pecador quanto ele era, mas agora ele era um salvo em Cristo, como Filemon também era. Alguém inútil que se tornou útil pela transformação que Cristo opera em nós. E além disso, ele vai fazer um outro paralelo, uma outra comparação. Ele vai dizer que Onésimo, ele passa de escravo a irmão amado. E ele deixa isso bem claro nas suas palavras, dizendo justamente isso. Versículo 16. Vamos ler o 15. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. E aqui nós vemos justamente esse milagre
maravilhoso, a transformação que Deus opera na nossa vida. E aqui nós somos convidados a justamente isso, a um novo estilo de vida, onde nós não somos medidos por aquilo que nós já fizemos, pelo nosso histórico, mas nós somos justificados por Deus e nós somos olhados a partir dessa lente, da lente da graça, da misericórdia, do perdão e do amor. E é interessante porque o próprio Cristo falou sobre isso, que também nós deixamos de ser escravos, servos, e nós nos tornamos mais do que irmãos, nos tornamos amigos. João 15, versículo 15, Jesus diz: já não os chamamos servos, e aqui é interessante porque a palavra escravo e a palavra servo, usada aqui em Filemon e aqui no texto de João, é a mesma palavra em grego, então poderia também ser traduzida como não nos chamamos de escravos, porque o servo ou o escravo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Então, assim como o próprio Cristo fez com cada um de nós, que nos tirou da categoria de escravo, de servos, e nos trouxe para a categoria de amigos e irmãos, precisamos fazer com aqueles que estão à nossa volta, ainda que pecando contra nós, ainda que falhando, ainda que sendo alguém até difícil de conviver, mas esse alguém precisa ser transformado em irmão amado, em amigo, porque essa é a comunidade de Cristo, uma comunidade inclusive que anda na contramão da sociedade em que nós estamos. E para concluir, Paulo deixa 3 orientações para Filemon. A primeira delas, versículo 17. Receba-o como se estivesse recebendo a mim. Como eu falei para vocês, era muito difícil para Filemon aceitar um escravo, até por conta da sociedade onde ele estava inserido, a questão financeira que isso envolvia, mas Paulo sabia que essa era a realidade na qual, como cristão, tanto ele quanto Filemon precisavam viver. Enxergar que não existia mais essa diferença entre senhor e escravos, judeus e gregos, porque todos somos um em Cristo. Ele disse isso aos Gálatas também, em Gálatas 3, 26 a 28. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Os rótulos e as diferenças nós criamos, mas Deus nos diz que todos somos um e nós precisamos viver nessa unidade e nessa comunhão. Paulo vai dizer ainda no versículo 18: ponha na minha conta, se por acaso ele lhe prejudicou e lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. É interessante aqui porque os irmãos sabem que nessa época o escravo ele era comprado e ele era vendido. Perder um escravo era perder uma quantia de dinheiro. E pedir a Filemon que tornasse Onésimo alguém livre era quase que um negócio financeiro que Filemon estava fazendo. Ele ia abrir mão de recursos para poder tornar Onésimo como um irmão e não mais um escravo. Mas Paulo deixa bem claro que ele se responsabilizava. Na verdade, acredito que Paulo nem tinha dinheiro para isso, mas ele deixa bem claro: se há alguma dívida, ponha na minha conta. E eu fiquei pensando no preço que nós precisamos pagar para viver isso que nós temos lido. Nós perdoarmos, agirmos com graça, recebermos aquele que nos fere, não é fácil. Nós olharmos para Onésimos à nossa volta e termos esses Onésimos e Onésimas de volta, tem um preço a ser pago. Um preço que começa nos nossos joelhos, um preço em oração, para que a transformação realmente aconteça. Mas um preço que envolve o nosso emocional, que envolve o perdão e tantas outras coisas, às vezes abrir mão do nosso próprio orgulho. E aqui Paulo está falando: se há algum preço a ser pago, ponha na minha conta, pois vale muito mais a pena obedecer a Deus do que a homens, viver o que Cristo nos deixou para viver, do que seguir meus próprios pensamentos e o meu coração. E ele termina no versículo 20, com a última orientação para Filemon: reanime o meu coração. E aqui é bem interessante porque no versículo 8, aliás, no versículo 7,
ele fala que Filemon era conhecido por reanimar o coração dos santos. E aqui uns versículos à frente, ele traz de volta isso, como que se dissesse: assim como você tem reanimado o coração de tantas pessoas, reanime também o meu coração, reanime também o coração de Onésimo. E aqui fica um outro desafio para nós. Às vezes é tão fácil nós agirmos de maneira piedosa e bondosa para aqueles que não nos conhecem e aqueles que são mais próximos, que sabem nossos erros, nossas falhas, quem nós realmente somos. Nós acabamos não conseguindo tratar com o mesmo amor e com a mesma misericórdia e com a mesma graça. Mas aqui Paulo fala para Filemon: assim como você tem reanimado tantos, reanime também o meu coração. Faça com Onésimo e comigo o que você tem feito para com tantas pessoas. E aqui o desafio que nós temos de sermos ponte, assim como Paulo foi ponte entre Filemon e Onésimo. Paulo fala aos Coríntios que Deus nos deu o ministério da reconciliação, não apenas para levar pessoas a se reconciliarem com Cristo, mas, acima de tudo, nos reconciliarmos também com os outros através do sangue de Cristo, entendendo que o que ficou para trás ficou, que nós nos tornamos novas criaturas em Cristo. E assim nós podemos ser reconciliados. Assim como a dona Silvia, que nós vimos, e eu coloquei a foto dela também, do passado e do presente, entre o antes e o depois, o que ela era sem Cristo e o que ela se tornou, para entendermos que nós temos também essa mesma história. Talvez você nunca tenha vivido na Cracolândia, e graças a Deus por isso. Mas você também tem um passado que foi perdoado e transformado, e hoje você é nova criatura em Cristo. E nós precisamos viver essa comunidade de novidade de vida, essa comunidade de reconciliação, onde não há mais inúteis, mas todos nós somos úteis uns para os outros, úteis para o reino e para a glória de Deus. Colossenses 1, 21, 22 diz: antes, todos vocês, todos nós, estávamos separados de Deus, e em suas mentes, todos nós éramos inimigos de Deus por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Eu queria lhe convidar a fechar os seus olhos e orar comigo nesse momento. Talvez você se encontre como um Onésimo que precisa de reconciliação e que talvez precisa voltar para Deus, voltar para onde você saiu. Isso envolva uma jornada dura, inclusive de pedir perdão, de transformação de vida. Ou talvez você seja como Filemon e tenha pessoas na sua caminhada que precisam receber perdão, que precisam ser perdoadas, recebidas de volta, que precisam que você haja com misericórdia, com perdão e graça. Eu queria nesse momento que você falasse com o Senhor justamente sobre isso, pedindo forças a Ele para ser instrumento de reanimar, de consolar, de perdoar, instrumento de graça e de misericórdia, para que possamos ser realmente essa comunidade de reconciliados que promovem a reconciliação. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de nos reunirmos como família e a oportunidade que nós temos de ouvir a tua palavra, Deus. A nossa oração é que possamos colocar em prática tudo aquilo que nós fomos desafiados nessa noite, Deus. Deus, nossa oração é que possamos ser uma comunidade que vive a reconciliação, que reconcilia e que promove essa reconciliação entre os homens, mas entre Deus e o mundo. Deus, nos ajuda a agir com graça, com misericórdia, nos ajuda a perdoar aqueles que precisam do nosso perdão. Nos ajuda também, Deus, a sermos humildes para pedir perdão àqueles que porventura nós machucamos. Queremos pedir que possamos também, Deus, sermos instrumentos de restauração para aqueles soldados feridos que estão no meio do caminho ou que ficaram no meio do caminho, Deus. Pessoas que caminharam conosco por um longo tempo, talvez aqui dentro desse espaço, mas que ficaram
aí fora e que nós precisamos também ser instrumentos de resgate, de restauração. Nos ajuda a consolar, a reanimar e viver essa verdade, Deus. Essa verdade que nos inspira, a verdade de que nós somos transformados. Jesus, transformação e vida, não apenas em canção, não apenas em vídeos, em palavras, mas acima de tudo, nas nossas vidas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.